Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Michele, estou com a minha amiga Vanessa aqui para mais uma gravação do nosso podcast Esperança em Meio à Dor. Queria convidar vocês também para assistir nossos episódios anteriores. O nosso episódio anterior foi com o pastor Nassif, né, psicanalista também. E convido vocês também para assistirem o nosso primeiro podcast, que é onde quem não conhece a nossa história, a minha e da Vanessa, no primeiro episódio a gente gravou falando sobre nossas histórias, sobre nossos filhos, né? E queria convidar você também para compartilhar a nossa rede social, curtir aí a nossa página, convidar pessoas que estejam passando pelo luto, assim como nós, né? Ou você que está passando pelo luto, também assistiu no outro episódio, a gente trouxe pessoas na área de saúde, falando sobre o que o luto causa no nosso corpo físico. Tem pessoas também na área da psicanálise, igual foi dito, e também psicólogos também falando sobre luto. Então, eu queria convidar vocês para estarem conosco, mais essa gravação, né, Vanessa e a nossa... Aí a gente está aqui com a Carolina Palmieri. Seja bem-vinda. Psicanalista, né, Carol? E terminando agora também a psicologia. A Carol, ela tem... Posso chamar de Carol? Sim, com certeza. A Carol, ela tem uma escola de formações, de formação de psicanálise integrativa, Núcleo de Psicanálise Integrativa, a escola NPI, né? Sim. Que já formou vários psicanalistas, inclusive eu cheguei até você através da Ângela, que foi a pessoa que fez a minha terapia desde a morte da Lulu. Então, a Ângela também tá para vir aqui, só que ainda não conseguimos com as agendas, mas assim, quero te agradecer você ter vindo aqui, a tua história também, eu não sabia da tua história até então, né? A gente ficou sabendo há pouco tempo que você também teve uma perda de uma filha. Sim. E quero agradecer você estar aqui. Muito obrigada, Carol. Obrigada mesmo. E vamos conversar agora sobre quem é a Carolina, né? Quem é a Carolina, como a Carolina chegou até aqui, o que aconteceu nessa trajetória aí de vida que a gente vai descobrir agora. Obrigada. Obrigada primeiramente pelo convite, né, de estar aqui. É muito bom falar sobre a minha história, porque foi um dos motivos, né, que eu mudei carreira, mudei tudo, foi para ajudar pessoas. E no início de tudo era para ajudar mulheres que tinham perdido filhos, né? Então, algo que aconteceu comigo, que eu precisei de ajuda, e depois desse movimento aí eu falei, não, quero ajudar pessoas, né? E aí eu fui, né, comecei a empreitada do estudo, né, porque eu não queria só ter a experiência, eu queria entender realmente o que acontece com a gente, por que a gente sente o que a gente sente, por que a gente não controla as coisas, né? E é um processo doloroso, não Sim. É um processo fácil. Aqui, né, agora eu falando, né, da superação, eu falo que a missão da minha filha é fazer com que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje para ajudar essas mulheres, mas eu não falo que foi fácil, né? Mas não foi nada fácil. Então, é isso que eu quero trazer hoje, compartilhar isso. Acho bem legal, até você puxar um gancho de quem é a Carolina, porque eu não sabia que... Para mim, você sempre foi da área da psicanálise, né? Então, não era. Não. Você era dentista. Exatamente. A minha primeira formação, né, era odontologia. Trabalhei durante 20 anos, praticamente, na área da odontologia, tanto em clínica quanto em planos odontológicos, né? O meu último trabalho foi aqui na Mil, até inclusive era coordenadora, né, da região do Sul. Então, assim, era algo que eu não me imaginava realmente mudar de carreira ou mudar de profissão. Tanto que foi muito resistente, tanto da minha parte enfrentar as pessoas, né, no sentido que a família fala, mas como? Você é dentista, você vai largar, você vai, né, o que você quer fazer? E aí, nesse movimento, eu falei, não, né, eu tive que ter um processo meu interno de aceitar isso e olhar para aquilo e falar, não, eu vou chegar onde eu quero. Então, eu falo que as pessoas precisam de ajuda, né, a gente chega mais longe se a gente tem essa ajuda, né. E até brincando, a gente estava falando de ser forte e tal, né? Eu trago uma frase aqui do Freud que ele fala, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. E assim, a gente precisa entender que não,
A gente não precisa ser forte, a gente não precisa, não posso pedir ajuda, não, a gente pede ajuda. Isso não vai mostrar a sua fraqueza, ao contrário, isso te fortalece, porque eu não tenho que dar conta de tudo. Não. Né? Então, eu sempre fui criada dessa maneira, eu tenho que dar conta de tudo, eu sou mulher, é isso, mulheres têm que fazer tudo, tem que cuidar dos filhos e tal. E quando, né, eu tive minha primeira filha, Maria Beatriz, hoje com 18 anos, e depois eu tive a minha filha, Maria Fernanda, né, que na época com 9 meses, ela veio a falecer, né, então... E quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. Então, foi um processo, assim, eu falo que, claro, nenhuma morte, ela, né, vem com algo inicialmente, né? Ela vem de sopetão, né? Mas, assim, a minha filha não tinha nenhum problema de saúde. Ela ia todo mês no médico, estava o crescimento, estava tudo em perfeito estado. Então, assim, ela ter falecido de morte súbita foi algo que pegou muito, porque aí você fala, o que eu errei? Né? O que eu fiz ali? E aí, a primeira coisa que eu quis, né, ajudar as mulheres, é porque a gente sente uma culpa terrível. E aí, para mim, eu falei assim, gente, eu sou uma péssima mãe, eu estou sendo punida, e então Deus me tirou, eu acredito muito em Deus, né? E eu falava, Deus me tirou minha filha, né? Então, e aí eu pude perceber com a terapia, fui para psiquiatra, enfim, eu pude perceber que não era culpa minha, eu não tenho controle disso. E hoje, uma das coisas que eu mais, né, percebi foi exatamente não ter controle e está tudo certo, porque a gente não controla o que acontece daqui 10 minutos. Né? Então, eu costumo passar para os meus alunos, para os pacientes, né, que eu atendo, justamente por que você quer controlar? Porque quando você quer controlar, o que vem, que ocorre diferente ou fora daquilo que você controla, você entra em desespero. E o certo é não, tá tudo certo, o que eu posso fazer com isso? É claro que eu brinco, né? Esse processo não foi tão rápido, né? Foi bastante... Hoje parece simples falando, né? Exatamente. Hoje eu consigo falar, consigo trazer, consigo, né? Tem uma das aulas que eu trago a foto da minha filha, mostro, né, a história, porque eu acho que ali eu não deixo de lembrar dela, né? Eu constantemente eu estou lembrando, constantemente... tem momentos que é mais, por exemplo, Natal, quando é o aniversário, ela fazia aniversário em junho, sempre passa ali né, o aniversário de morte, que é em março. Então, tudo isso fica ali marcado. Para sempre, né? Exatamente. Acho que dói mais, né, essas épocas, assim... Porque a gente fica mais sensível, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Cris, que você falou assim, que a gente não espera a morte, né? Você como psicanalista, e eu até já comentei isso com a Vanessa, o meu filho, ele ficou doente, né? E todas as vezes que ele ia fazer as quimioterapias, eu assinava um termo que ele poderia vir a falecer. Sim. Então, e a Vanessa foi um acidente, né? A tua filha, como acabou de comentar, né? Teve uma morte súbita, né? Exatamente. Eu me preparava, talvez, assim, no meu subconsciente, sei lá, para aquilo, sabe? Você achava, não? Eu achava, falava, Senhor, né? É claro que eu também sou cristã e... Não, na verdade, você viveu pré-lutos, né? Exatamente, porque assim... Todo o processo dela era um luto que ela vivia toda a vida. Exatamente, né? Mas assim, eu queria no milagre, né? Ou não, Deus pode curar meu filho, né? E ele fez o milagre na questão que a gente orou pelas doadoras, que ele foi cometido ao transplante de medula óssea. 4 meses após o diagnóstico dele, e não foi achado no Brasil, foi achado no exterior 3 doadoras compatíveis com ele, mas não deu tempo de fazer. Foi nos últimos protocolos de quimioterapia que ele, né, ficou mais debilitado, as plaquetas ficaram muito baixas e acabou tendo uma hemorragia pulmonar. Então, não deu tempo, mas assim, Deus operou o milagre. Sim. E eu questionei Deus, a mesma coisa que você relatou, né? Deus, por que você permitiu que o meu filho falecesse, sendo que o Senhor deu ali, pediu, orou tanto, o Senhor concedeu esse milagre que é tão difícil de achar um doador compatível, né? E veio esses questionamentos. Mas após, assim, a morte do Michel, eu pude perceber, assim, que eu não tive o apoio, né? Pessoas me arrodeando o tempo todo ali. Eu me afundei na minha faculdade, que eu estava no 3º período de Direito. Sim. Meu refúgio foi ir
sabe, para os estudos, né? Isso, essa questão do pré-luto, existe então esse pré-luto? As pessoas que estão doentes ali, existe isso, né? Sim, é porque assim, é que a gente acha que controla, né? Então, meio que você quer o milagre, porque a esperança ela é a última que morre. Então, o tempo inteiro você tá nessa fé, né, nisso. Então, na verdade, a dor, ela é tão única que mesmo que você esteja se preparando, você, na verdade, não se preparou para nada. Porque a gente vê com pacientes, né, terminais, né, paciente que vem, às vezes, procura terapia, ou até mesmo a família vem, né? Tem muito isso também. Exatamente. Tanto é, né, que existe nos hospitais, existe psicólogos, né, justamente para ajudar a pessoa a lidar com a dor. Mas, na verdade, eu vou falar, a hora que você sente a dor, ela é única. Não tem como você se preparar. Até as pessoas falam assim, eu imagino a tua dor. Não, você não imagina, porque até a gente pode ter... Eu imaginava eu sem o meu filho. Mas quando eu recebi a notícia que ele faleceu, é uma dor insuportável. Ela não dá para você descrever essa dor. Não tem como você descrever. Sim, né? É o que eu falava, se você vê lá nas minhas redes sociais... Quando eu comecei a estudar, que eu queria, né, desse processo, eu falava, eu queria que acabasse com essa dor lancinante, eu usava esse termo, porque era como se fosse uma estaca no... E era física, e como você falar que não é aquela dor, você não sente. Uma das coisas que isso para mim foi muito impactante, porque o meu teve a dor física também do acidente, porque me causou fisicamente uma dor, causou fisicamente uma dor no meu filho e uma dor na alma porque minha filha morreu. Então misturou tudo, só que essa dor física eu ainda tenho até hoje. Meu corpo dói fisicamente, tem momentos que eu fico prostrada, que eu não consigo levantar da cama e já fez 3 anos. E a gente conversou com o Dr. Sérgio num dos nossos episódios, até se você quiser assistir. O Dr. Sérgio é cardiologista, a gente trouxe o cardiologista aqui para falar sobre o processo do luto na medicina. Sim. Que ele causa, e ele causa, cientificamente falando, ele muda o batimento cardíaco, ele dá vários problemas de arritmia. Você pode até ficar doente. Você pode, exatamente. Então, assim, não é algo que é só emocional, mas a gente tem que cuidar muito do emocional, muitas vezes, para que ele não se torne uma coisa crônica lá na frente, né? Exato. Então, assim, para você, a Maria Fernanda, né? Isso. A Maria Fernanda faleceu há 10 anos atrás, então hoje ela estaria com 10 anos. Isso. Desde então, você teve uma mudança drástica na sua vida, você mudou a sua carreira, você era dentista há quase 20 anos? Exatamente. Trabalhando na área da odontologia. Sim. Maria Fernanda faleceu. Em quanto tempo você abandonou a profissão? Então, assim, com a dor eu já nem não atendeu queria, mais. Não tinha, assim, para mim não tinha cabimento, não tinha condições. Eu até tentei voltar a trabalhar em outra área depois que passou um ano e meio, mais ou menos. Mas é como se eu tivesse passado pela síndrome de burnout, que você está falando dessa dor. Então, eu me vi no trabalho, algo assim, pronto. Comecei a sentir até, estava te falando, né, que eu cheguei ao estágio quase perto do pânico, da síndrome do pânico. Como eu estava medicada e como eu estava em tratamento, né, com terapia, foi o que me ajudou a não... E eu tive uma paciente que ela perdeu 10 anos. 10 anos depois, ela já estava na síndrome do pânico, já assim, não saía mais de casa, né? Quando ela veio fazer tratamento comigo, né, fazer terapia, ela já, sabe, ela tinha 2 formações, 2 faculdades, tal. Ela simplesmente não conseguia levar a filha dela na escola, que ela teve uma filha depois, tal. Então, assim, não dá pra gente mensurar e saber qual que vai ser a sua reação. Sim. Eu falo que a minha sorte, assim, de eu ter tomado a atitude de procurar ajuda, foi que me ajudou muito no processo. Sim. Mas eu não deixei de passar algumas coisas que a gente acha que vai ter esse controle, né? Então... E o conhecimento, tipo assim, formações acadêmicas... Nenhuma te ajudam a passar pela morte, né? Eu sempre falo, eu falo aqui sempre, o conhecimento sobre o assunto, no caso, a morte, sobre a terapia, sobre isso, te ajuda a enfrentar. Mas a graduação, que seja lá qual seja que você tenha, não vai te ajudar a passar pelo processo de elaboração do luto, a não ser você se autoconhecer,
saber os seus limites, saber aonde você pode ir, pedir ajuda, porque uma das coisas que a gente estava conversando até fora daqui, né? Tem casos que a pessoa não quer ajuda, Sim. né? E aí vai para um outro caminho, e aí a gente vê nitidamente quem pede ajuda, quem tem ajuda, o caminho que anda no processo de elaboração do luto, né? Fala um pouquinho mais, Carol, assim, como que foi? Você saiu da odonto e aí depois você começou a estudar psicanálise para se conhecer, para conhecer o teu processo do luto, ou você primeiro teve uma terapia, você foi para terapia? Primeiramente, eu fui buscar ajuda com o psiquiatra e com a terapia. Não fazia ideia o que era psicanálise, o que era TCC, o que era as abordagens. Para mim, psicóloga nem sabia que era psicanalista. Psicólogo era psicólogo. Aham. E todos atendiam do mesmo jeito. E depois eu fui descobrir que não, né? Mas dentro disso, eu fui procurar, na verdade, algo que acabasse com a minha dor. Era isso. Eu nem fui, né, ir para a questão da minha filha, que eu tinha que ajudar ela ou ter um olhar. Como a gente estava falando, o processo do luto é único para cada filho. Então, naquele momento, eu estava vivendo o luto da Maria Fernanda. Então, eu acabei deixando de lado minha filha mais velha, que é a Maria Beatriz. Eu deixei ela de lado. Que tinha 8 anos na época. Tinha 8 anos, mas eu não percebi isso, porque aquela dor era muito grande. Sim. E aí, como eu estava falando um pouco da questão da questão de culpa, né? Então, eu achava ainda que eu ia estragar a vida da minha filha mais velha. Falar assim, pronto, tenho que me, assim, inconscientemente... Você começou a se afastar dela por conta disso, desse medo. Exatamente, porque eu falava assim, eu vou estragar a vida dela. Estraguei de uma, olha a cabeça como fica, como você não consegue raciocinar. A tua mente te sabota, né? O tempo inteiro. Por isso que eu falo, a gente não consegue ter controle, a gente não sabe o que a gente vai sentir, né? E que engraçado, tu teve uma... Olha como... Desculpa te interromper, porque você se afastou da tua filha com medo de estragar a vida dela. Exatamente. Eu já fiz ao contrário, eu grudei nos meus filhos com medo de perder eles, e aí, tipo assim, eu preciso aproveitar cada segundo dos meus filhos, porque eu não sei até quando que eu vou estar aqui, ou eu não sei até quando que eu vou ter eles. Daí eu acabei indo para um, principalmente até do Guilherme, porque o Guilherme estava comigo, a Isabelle não estava comigo no acidente, né? Tava eu, o Guilherme e a Luísa. Então eu acabei colocando no Guilherme uma... Eu não sei explicar o que é, mas eu criei uma ligação com o Guilherme muito forte, porque só nós entendíamos o que a gente passou aquele dia. Daí eu acabei meio que colocando algo muito maior que eu tive que aprender a dar uma segurada, sabe? Porque eu acabei meio que deixando a Isabelle de lado. Sim. E aí foi onde eu tive que equilibrar e que foi difícil para mim nesse processo, assim, sabe? Então, como que você, quando aconteceu isso com a tua filha mais velha, com a Maria Beatriz, qual foi o start que você percebeu e como que foi o teu processo, assim? Quanto tempo isso demorou para dar um start de, tipo, eu preciso recuperar o meu tempo perdido com ela? Então, vou te falar que, assim, o processo... Hoje eu faço terapia até hoje, tá? Então, sou 10 anos de terapia. Porque vem outros problemas na vida. Mas eu falo que foi mais de 2 anos. Assim, 3 anos foi a hora que eu falei, não, agora eu quero ajudar mulheres. Aí que começou a vir a vontade, o desejo. Mas esse processo demorou. E eu não tinha, assim, noção do que eu estava fazendo, né? Tipo, não percebia. Mas o que me mudou muito e eu percebi foi que não adiantava eu sufocar, não adiantava eu fazer com que a minha filha, eu tivesse medo de perder. Isso foi a diferença entre eu e meu marido. Sim. Porque o que aconteceu? Eu aprendi o seguinte, se ela pode falecer, mas e se eu falecer? E se eu morrer? Como ela vai lidar com a perda da mãe e se virar? Eu tenho que ensinar ela a aprender a se virar, aprender a lidar com as coisas, né, através das experiências, porque se eu vier a faltar, a vida dela vai ficar pior ainda. Então, foi nesse movimento que eu comecei a prestar atenção nela. E não que eu vou preparar, a gente não consegue preparar o outro, mas a minha intenção era preparar para ela lidar com as coisas da escola. Ela já fazia terapia, ela foi no mesmo momento que eu. Ser mais independente, né? Exatamente. Tanto que você vê, né? A gente perde uma filha que faleceu. Essa minha filha mais velha, hoje que tem 18 anos, vai fazer até 19 anos, ela decidiu que ela conheceu uma pessoa pela internet.
jogando e tal. E ela foi embora de casa, foi embora para o Rio de Janeiro, porque ela queria ficar com ele. E, assim, imagina, foi um segundo luto para mim, para o meu pai, para o meu marido, né? Pai dela. Porque a gente simplesmente perdeu outra filha. Sim. E eu não estava preparada. Porque o que você prepara? A sua filha vai crescer, aí ela vai namorar, ela vai, né, casar e tá tudo certo. A gente entende isso. Vazio daí, né? Mas, de repente, minha filha chegou no dia seguinte e ela tinha ido embora, embarcado e tal. Eu não conhecia a pessoa, não sabia quem era. A gente correu, foi pro aeroporto e tentou tirar ela do avião. Só que ela tinha 18 anos, na época. E hoje ela tá lá. Faz 7 meses que eu não vejo minha filha. Mas qual foi a primeira sensação que eu tive? Luto. A hora que eu vi que minha filha foi embora, foi como eu estivesse vivendo novamente a notícia que a minha filha tinha falecido. Mas o que foi para mim? O que eu mudei ali, né? Eu olhei e falei assim, mas ela tá viva. Eu posso falar com ela. Eu posso uma hora ver ela. Posso ir lá dar um abraço se eu quiser. Aí eu comecei, mas por que eu consegui fazer isso? Porque eu tinha feito terapia. Você tinha conseguido elaborar, né? Porque eu consegui elaborar, mas eu falo assim, e quando, né, mulheres que vêm, mães, né, que perderam filhos, vêm fazer terapia, uma das coisas que, né, claro que eu não vou falar o que você tem que fazer, mas a gente vai mostrando, né, para a pessoa percebe que é isso. E se você não tiver mais aqui? Ou, né, o que esse filho que ficou, como que vai se lidar? Você acha que é mais fácil? A Isa fala nos nossos grupos terapêuticos, né? E porque tem pessoas que pedem a Deus para que você não morra. Uhum. E aí? Como que vai ser? Então é isso que a gente tem que aprender a lidar. Porque a primeira coisa que você... Exato. Né? Primeira coisa que eu desejei na minha vida foi a minha morte. Sim, isso daí passa. Em vários momentos eu pedi pra morrer. E eu não vou mentir que tem momento que eu ainda peço pra morrer. Hoje a gente fala assim, era eu que tinha que ter ido, não ele, né? Não, mas porque foi assim, né? Eu tava falando, eu tava chegando, eu não recebi a notícia pelo telefone, não estava com a minha filha. Quando eu ainda não sabia da notícia, a minha oração, vamos dizer, desde o avião de Curitiba até chegar em Santos, era me leva, não leva minha filha, me leva, não leva minha filha. Então, ali, quando eu estava chegando na cidade de Santos, que aí foi que o meu irmão passou a notícia, né, e olhou para mim, minha cunhada olhou para mim e falou assim, Carol, a Fernanda morreu. Aquele momento eu falei para Deus, por que você fez isso? Sabe, dentro da minha cabeça? Eu falei, me leva, deixa ela viver, ela tem tanto para viver, por que você não me levou? Eu comecei a discutir, tanto é que várias vezes, né, no processo, eu falava para Deus, por que não fui eu? Eu sou mais forte, eu consigo lidar melhor. Agora você leva minha filha que tinha tanto para viver, né? A gente questiona tudo isso, né? Mas, assim, isso eu falo que é uma pergunta que, quando eu morrer, eu tiver tete a tete com Deus, eu vou fazer também. Eu falo assim, por que dessa forma? Tudo bem, você queria que eu passasse, mudasse, transformasse minha vida, tudo bem, até entendo, mas tinha que ser dessa forma. E aí vem aquela resposta, né, que às vezes fala assim, talvez era um método, processo que você precisava viver, mas não é fácil de você chegar nesse ponto. Não. Entende? Não é assim, da noite pro dia. Tanto que... Vivendo um dia de cada vez, né, e amadurecendo, conhecendo, até a vivência com outras pessoas, né, ouvindo histórias. Porque no primeiro momento, quando a gente passa por uma experiência dessa, eu sempre falo que parece que é só você que passou por isso. É a sensação, você tá sozinho. Não tem mais ninguém que vai entender a tua dor, porque só você tá sozinho nesse mundo, na perda do teu filho. Ninguém mais vai saber. E aí, por isso que eu falo que pra mim, a gente tava conversando, né? O fato de falar da Luísa, colocar pra fora, e a rede social, nesse ponto, pra mim, foi de extrema importância. A terapia, óbvio, porque ali eu tinha um canal que me ouvia, que me acolhia, né? Que me entendia. Mas, assim, a rede social me conectou com muitas pessoas que tiveram a mesma história. Então, eu acabei conhecendo milhares de mães que também perderam filhos e que estão perdendo filhos e que vêm falar comigo. Então, eu acabei me conectando com mães, e até foi com a Michelle através disso. E aí, isso me abriu um horizonte e falou, poxa, não sou só eu. Tem mais gente nesse barco que está passando pela mesma coisa. E às vezes até histórias semelhantes, né? Semelhantes, extremamente semelhantes, acidentes extremamente mais trágicos que o meu. E aí começa a ver que você não está sozinha. E isso te ajuda
a pegar na mão da outra pessoa e dizer, vem comigo, Sim. vamos caminhar junta. Eu entendo a tua dor, você entende a minha, a gente conversa, troca experiência, e eu acho que esse é o legal que nos faz até aqui, né? Chegamos até aqui por conta da rede social, e eu acho fantástico isso, porque te abre um horizonte, o conhecimento, conhecer novas histórias, né? E eu acho que talvez foi isso que também te levou a estar onde está hoje, né? Foi através da rede social, você se conectou com outras pessoas, Sim. largou a tua profissão anterior, que eu acho que te remeteu a tanta dor, que talvez seja isso, né? Você estava na tua função, não sei, o nosso subconsciente talvez seja esse, né? Mas, e talvez a gente às vezes fica presa a uma coisa com medo da mudança, né? Sim. E o que foi pra ti esse rompimento de uma carreira para uma nova carreira? Então, Porque foi mais tarde também, né? foi. É assim, quando eu consegui, né, eu já estava passando ali por todo o processo, eu tive que redefinir ou reconstruir muita coisa que foi, né, perdido. Reorganizar também, né? É essa sensação que a gente tem. A gente Tuas peças são totalmente embaralhadas. eu brincava, eu falava que era a sensação que uma estante de livro caiu no chão, embolou todos aqueles livros, e aí você fala, tá, como é que eu vou arrumar isso? Era essa sensação que eu tinha constantemente, né? Eu falei para você que eu parei de eu não sabia fazer mais comida. Eu cheguei a um ponto que eu não sabia lavar roupa, quer dizer, eu não lavava, a máquina lavava, mas eu não conseguia separar a roupa branca da roupa escura. Deu um bug na Deu um bug, eu olhava, eu ficava olhando, tanto é que a pilha de roupa, eu tenho foto, eu tive coragem de tirar foto, chegou desse tamanho, e era eu, meu marido e minha filha. Sabe assim, quando você deixa, amanhã eu faço isso, amanhã. Aí eu falei, gente, o que acontece com a nossa mente? Aí quando for começar a me redefinir, ver isso, foi essa vontade, né? Aí eu já sabia um pouco mais sobre a saúde mental, sabia das abordagens, sabia da psicanálise, e aí foi o momento que eu falei, não, eu não vou só falar da minha experiência. Para mim, assim, a minha sensação é que eu estaria, sei lá, o que mais você sabe sobre isso, né? Como se só a experiência não valesse muito, mas na hora que a gente fez. E aí foi que eu comecei a fazer primeiramente o curso, para eu entender todo esse processo. Obviamente, a psicanálise veio primeiro para mim, porque não só, né, a terapia, que a gente é obrigado a fazer, apesar de eu estar fazendo, mas ela vem nesse movimento essa redefinição, essa reconstruração, tudo junto. E aí eu falei, agora eu quero, porque aí eu também senti isso. Primeiro eu senti que eu estava sozinha, e aí, de repente, parece que quando você meio que se abre, aí você começa a vir. Porque eu cheguei até a procurar grupo de apoio, não aparecia nada no Google, no Instagram, nada. Eu falava, gente, não é possível, será que só eu estou vivendo isso? Que era essa sensação que eu tinha. E aí, depois eu comecei, começaram a vir mães, né, mulheres falando, não, mas eu perdi a prima, a minha tia, né, e foi aumentando esse ciclo. Sim. E aí eu falei, não, agora eu começo. Tanto é que eu fiz 2 especializações, uma em saúde mental, psicologia positiva, eu fiz a formação em psicanálise, hoje eu estou finalizando a faculdade, estou no mestrado também. Então, assim, eu fui nessa autoridade, mas o que valeu para mim foram as experiências com essas mulheres. Porque nada mais vivo do que você ter uma experiência para compartilhar, né? O estudo ajuda. Sim, com certeza. Mas é que daí eu ver na prática, né? Você ouvir a pessoa, o que ela tá passando, né? O que ela passou, o que ela tá passando, né? É porque a primeira coisa que a gente quer é a empatia, né? Eu sei o que você tá sentindo. Pô, então já... É aquilo, né? Porque quando você perde um filho, eu não sei tu, mas quando a Luísa morreu, cara, eu fiquei assim, eu não vou falar minha vida pra qualquer pessoa, tipo, pedir uma ajuda pra que ela me ajude, se ela não sabe o que eu tô passando. Entendi. Porque o meu luto é muito maior do que qualquer outro luto. Já enterrei um pai, mas enterrar um filho não é natural. Então eu fiquei seletiva nisso aí, sabe? Eu desconfiada em abrir. Mas quando a pessoa fala pra ti, não, eu também enterrei um filho. Aí Vanessa, desarma, né? Eu me desarmo, entende? Sim. Então, pra mim, eu acho que é muito importante essa coisa, quando você aborda uma outra mãe, você ter uma história para contar. O conhecimento, ele ajuda muito, mas a história também conecta, né? Sim, com certeza, porque aí você, por exemplo, eu comecei a identificar qual era a fase que a pessoa estava passando, né, e como que eu poderia ajudar essa pessoa.
E isso que eu vi ali as pacientes. Então, eu falo que, mesmo depois, ali atendendo, né, já com pacientes, foi uma coisa incrível, porque realmente eu consegui ter aceitação. Porque a gente fala que as fases do luto, né, a última e a aceitação não é uma coisa da boca para fora. Você pode falar, aceitei, eu entendo, mas dentro de você a dor continua, você fica ainda pensando, né? Você barganha com Deus, você ainda faz tudo isso. Exatamente. E aí eu falei, e aí eu percebi que eu queria, né? Desculpa, eu me perdi aqui na minha memória, mas o que eu quis dizer é assim, porque aí eu comecei a entender que tanto essas pessoas, o ajudar elas era muito bom, no sentido de que se eu ajudo você, eu vou me ajudando. E aí teve, assim, tanto quando eu dava aula, né, que eu dou aula ainda sobre psicanálise, e atendendo essas mulheres, e assim, vinha tudo quanto era mulher. Parecia que, sabe quando você vira referência? Sim. E de vários casos, e assim, aí você percebe que a dor é igual, a dor é única, ela é dela, mas é uma dor terrível, porque quando você tem seu filho, você projeta, É um futuro que morre junto, né? Exatamente, porque você pensa naquilo, você pensa, às vezes, né, no neto, não sei, eu brinco com a minha filha, eu falo, ainda você é nova, mas... Você olha, a gente falou sobre isso alguma vez, né? Que tipo assim, quando você enterra um filho, você não enterra só uma parte de você. Que uma parte de você morre ali junto. Sim. Mas você enterra um futuro que você idealizou com aquele filho, né? Exato. Eu olho, a Luísa teria 7 anos hoje. Eu olho criança de 7 anos. Sim. Eu olho, gente, eu não vou ver minha filha se formar. Eu não vou ver minha filha fazer 15 anos. Eu não vou ver minha filha casar. Então, é um futuro que morre com você, assim. Exatamente. E esse, pra mim, é um ponto que até hoje ainda... Eu acho que a gente vai viver isso, né? Até morrer, né? Vai. Não tem como isso acabar. Não, eu Essa, acho que essa projeção, né? Não, porque que eu percebo, né? Cada ano que passa eu fico assim, minha filha teria 10 anos, como que será que ela seria? Exato. Ai, Como será seria que o cabelo dela? Ai, será que era assim? Será que era igual da irmã? Será que não era, sabe? E você Mesma coisa, eu também, mesma coisa. Eu tenho um irmão da idade do meu filho. E aí Eu engravidei junto com a minha mãe, então tem 3 meses de diferença. Então o Michel era 3 meses mais velho que o Matheus. Então hoje eu olho ele namorando e eu fico imaginando meu filho, sabe? Eu até brincava com ele, ele falava, eu não vou deixar você namorar antes de 18, sabe? Eu era sou muito ciumento com meus filhos, né? E eu olho pro Matheus assim, e eu vejo ele terminando a faculdade, agora ele vai se formar, né? Na área de engenharia civil, que o meu filho queria fazer também. Então, assim, ao mesmo tempo é uma sensação de alegria, né? Sim, mas é uma ambiguidade, sabe, né? Exatamente, é uma sensação... Uma frustração, né? Exatamente, ao mesmo tempo é a sensação de alegria por ele, por ser irmã dele, né? E até eu falo pra ele, você me respeita, porque eu posso ter dado pra sua tua mãe, eu falo pra ele. Além de ser teu irmão mais velho, eu posso ser tua mãe. Mas aquela sensação, assim, de olhar pra ele, assim, poxa, o Michel, ele estaria assim também? Estaria namorando, estaria trabalhando, como é que estaria, né? O meu, a gente ficou muito... A Luísa morreu na semana do Dia das Crianças, então essa semana pra mim é extremamente pesada. Daí você vê as crianças, cabelo maluco, fantasia, nananã. Então você fica tudo projetando como seria, qual cabelo maluco será que eu faria nela esse ano, sabe? Sim. Você fica todo ano olhando, porque Porque você parou fica ali, né? Parei ali. Parou ali. Parou Eu ali. parei ali, exatamente. E aí, como é que você, depois que você entrou na psicanálise, com toda a tua experiência, hoje você tem uma escola, isso te ajudou muito mais com a tua própria experiência, né? Isso te deu mais autoridade no que você tá falando, né? Sim, e outra, né? É que aquilo é uma coisa engraçada, claro que a parte da morte é ruim, né? Mas todo o processo ali de conseguir levantar, né? Porque você cai, você levanta, tal. E a experiência que você passa, por exemplo, na questão da psicanálise, do entendimento, de perceber muitas coisas da sua vida, que você fala, por que eu não fiz isso antes? E isso que me dá mais força, porque eu falo, é aquela coisa, você quer que todo mundo experimenta isso. Porque, assim, às vezes, hoje, né, eu tenho um olhar, eu vejo uma pessoa, né, tá ali passando por um problema, você olha e fala assim, gente, né, claro que eu não estou envolvida emocionalmente, mas você fala, olha, era só ela resolver assim,
isso ela vai conseguir lidar com isso, porque o nosso problema, eu falo, não existe uma vida com mar de rosas. Esquece isso. Não, nem na Bíblia se fala em isso. Jesus tem. Não, ele fala que o mundo tem aflição. Exato. Né? E ele mostra o caminho que você tem que fazer para você poder lidar com essas aflições. E isso é na nossa vida, né? O dia a dia, né? Então, assim, claro que tem dores maiores. Eu acredito, né, que uma pessoa, por exemplo, né, receba uma notícia, né, teu filho deve ter sentido, poxa, o que vai ser da minha vida na hora que ele recebeu o diagnóstico. Inclusive, eu tenho uma cunhada que faleceu. Ela passou exatamente por todo esse processo, né? Deixou os filhos pequenos. Hoje, graças a Deus, faz 23 anos. Então, meus sobrinhos já são grandes. Um até teve filho. Eu me sinto a tia-avó, né? Eu vi ele esse final de semana. Eu olho pior que a cara do pai. Aí parece que eu estou vivendo de novo, que eu sou muito apegada nos meus sobrinhos, né? Mas o que a gente estava falando, que agora eu já me perdi de novo. Você estava falando da dor. Da dor. Então, e aí você quer que todo mundo experimente isso, você quer que a pessoa comece a perceber que as pessoas não estão contra você, né? Porque a gente vive, desde a nossa formação, um movimento egocêntrico. Então, assim, você sempre se preocupa com o outro, porque lá atrás você é acostumado ao quê? Mas o que o outro vai pensar? Você vai sair assim, a pessoa vai... Claro, a gente tem regras, concordo, a gente tem que ter, né, os limites, mas a gente sempre, às vezes... se preocupa demais, né? Teve uma aluna, hoje ela é psicanalista, que ela fala que a dor não foi de perda de filho, mas foi a perda do pai, né? Que acabou falecendo num acidente e tal. E ela era muito apegada no pai e tal. E ela fala que, assim, as pessoas nessa rede de apoio acabaram sufocando ela e não deixavam ela chorar. Não deixava ela sentir o que ela precisava sentir, porque ela tinha que elaborar aquilo. Então, ela vivia, né, assim, a hora que falasse do pai, ela ia chorar, já cortavam. Vamos mudar de assunto, não sei o quê. E ela queria. E aí, depois, ela, né, obviamente foi para terapia, porque ela não estava conseguindo lidar com essa situação. E ela fala, nossa, por que a gente fica se proibindo, né, de se podando, ou as pessoas no intuito de ajudar. Mas muitas vezes as pessoas podam a gente, né? Olha, é aquela questão quando fala, quantos filhos você tem? Eu falo, tenho 3 filhos. Aí você fala, tem 3 filhos, quantos anos vocês têm? Eu falo, o Michel hoje estaria com 23 anos. Aí a pessoa, desculpa. Não, desculpa, não precisa desculpar, né? Ali já é uma poda, né? A pessoa não quer que você fale, não, eu vou falar do meu filho teve leucemia. Pra mim é prazeroso falar dele. Foi uma luta difícil? Foi, mas pra mim, ele apenas uma vez, ele tá vivo. Dentro de você, né? Então, as pessoas podam a gente nesse sentido, né? E assim, uma das coisas que eu queria te perguntar, porque eu acho que é interessante também, hoje você atende várias pessoas, você tem uma formação, você forma também outras pessoas, mas, assim, o processo de dentro de casa também é extremamente importante, porque, né, a tua filha tinha 8 anos na época, uma criança, né, eu também, a Isabelle tinha 8 anos quando a Luísa faleceu, então eu sei bem, assim, né, como lidar com isso. E a Lê também tinha 8 anos quando o Michel faleceu. Então, assim, é uma idade, o Guilherme tinha 16, né, o Guilherme tinha 14, a Isabelle tinha 8, e assim, como que a gente... Porque a gente acaba meio que, na época, eu fiquei com muito medo, assim, de só viver a minha dor e esquecer dos meus filhos, sabe? Então, eu fiquei, assim, com esse medo, mas, ao mesmo tempo, eu quis ser muito transparente com eles, sabe? Eu optei por isso. Mas eu sei que tem pessoas que optam em esconder dos filhos, né? Que é o meu caso. De não mostrar a tua fraqueza ou a tua dor naquele momento. Eu já quis para um caminho que quando eu tenho vontade de chorar na frente deles, eu choro. Tem momentos que eu não quero chorar na frente deles, que eu quero chorar sozinha. Sim. Mas eu não deixo de chorar na frente deles e eu faço com que eles chorem comigo. Porque eu acho que essa troca é muito importante, né? Até para as crianças, que também eles não têm maturidade emocional para lidar, muito menos que a gente, né? Sim. Então, como que você lidou com tudo isso? Eu sei que você se afastou um tempo, mas depois, quando você recuperou com a tua filha mais velha, como que foi esse processo, assim, com ela? Então,
Eu não vou falar aqui, assim, só porque a gente tem conhecimento que a gente faz as coisas. Como ela fala, brinca comigo até, eu já falo assim, eu quero minha mãe, eu não quero a psicanalista aqui falando. Porque a gente teve momentos depois, né, de conversar, falando, não, eu quero minha mãe, eu quero que a minha mãe chegue para mim, abraça, vai dar tudo certo. E aí eu, claro, cometi muitos erros, não vou falar que foi fácil eu lidar e fazer ela lidar, tanto é que eu falei, você vai para terapia, não sei se vai adiantar, não sei, tanto é que teve um período que ela até quis sair, mas assim, uma das coisas que a psicóloga na época falou para mim foi isso, não esconde o sentimento da sua filha. Se você estiver chorando e ela te perguntar o porquê e for saudades da sua, né, da irmã, você fala para ela. Porque a criança, ela precisa lidar com a dor. Se você esconde o que você está sentindo, você está mostrando para ela assim, Que esse é o caminho, né? que você não sinta, você não lida com os seus sentimentos, né? Você acaba tendo que criar que a gente tá uma armadura, Uma máscara. entendeu? E que isso não vai adiantar, porque ela vai ter as experiências dela, ela vai viver momentos ela sofreu bullying na escola, ela, né, teve rejeição né, um menino que ela gostava, sabe? Tudo isso faz parte da vivência e a gente não controla, por isso que eu falo. Então, quando eu olho, né, para uma mãe, né, ou ela tá ali, né, tratamento buscando terapia, eu falo, como que você quer que seus filhos, né, os que ficam, como eles vão enfrentar os problemas? Por isso que eu falo, não adianta você não ter controle. E não adianta você querer colocar ele numa redoma, entende? Porque a minha filha, coitada, aí sofreu duas coisas, porque era eu empurrando ela para a vida e o pai Querendo poupar ela. Poupar ela de tudo, protegendo, e agora ela está vivenciando a vida, tendo as experiências dela. A única coisa que eu falo, eu tenho que acreditar, né, que o que eu ensinei para ela vai ser o suficiente. Claro que a gente não é tudo, a gente não Nunca vai poupar os nossos filhos de nada, né? Não temos o poder. E a gente acha que está protegendo, foi no meu caso, eu achei que estava protegendo a minha filha, sabe? O Pedro, ele tinha 4 anos na época, então ele chegava para mim e eu não sabia lidar com aquilo. Sim, Mas criança de 4 anos, mãe, eu quero morrer, ele falava. Quero morrer porque eu quero com meu irmão, porque a saudade... Era uma forma dele falar para mim que estava com saudade do irmão, né? Sim. Se ele morresse, ele ia com o irmão, para matar a saudade, né? A cabecinha dele. E ela se fechou, porque eu me fechei. Né, eu coloquei minha cabeça nos estudos e não chorava na frente dele, chorava somente na hora que eu ia dormir, que meu marido via, ou né, no chuveiro. E hoje eu percebo quão mal eu fiz para ela, podendo me expressar. E foi depois que eu comecei a conversar com a Vanessa, porque eu nunca fiz terapia. Sim. Então eu acabei assim, achando que eu, né, podia aguentar tudo. Você faz o melhor que você pode. E sabe, e aquela questão assim de você querer aguentar tudo, né? Sou forte, eu consigo, eu posso. Eu não posso desmoronar na frente deles, sabe? Só que, como a Letícia tinha 8 anos naquela época, mas já faleceu em março, e em maio ela fez 9. Tá. Foi um aniversário muito difícil, porque era muito perto ali, igual né? da Luísa, foi um mês depois da Isabelle de 9 anos. Foi difícil, sabe? E o aniversário dela foi lá na casa dos meus pais, moram em Irati. Então, o aniversário dela foi lá na casa da minha mãe, e foi no mesmo local que a gente tinha feito o aniversário do Michel de 16 anos, há 2 meses atrás. Nossa, sabe? Tipo, nossa, foi tão difícil, e eu não tinha força nenhuma para comemorar o aniversário dela. Eu acho que ela sentia aquilo, sabe? E ela foi desencadear uma depressão com 14 anos. Sim. Aí ela começou a se rejeição na escola, probleminha na escola, ela não sabia lidar com isso. Veja como é que é grave a situação. Sim. Aí ela começou a amizades tortas, que eu falo, né? E ela chegou uma época que ela começou a se mutilar. Minha filha passou por isso também. Sabe, eu não conseguia, falei, Deus, aonde que eu errei? Se eu molhar assim, sabe? E falava, filho, por que você não veio cobrar dela aquilo? Filho, por que você não veio procurar ajuda? Por que você não veio falar com a mãe? Aquilo doeu tanto em mim, sabe? Tipo, de ver ela, daí eu levei ela pra psicóloga, ela começou tratamento com psiquiatra, e incluí ela também na questão da igreja. A gente tinha se afastado da igreja, né? Da igreja local, a gente ia numa outra igreja, mas era muito longe pra gente viver em comunidade. Sim. Quando a gente voltou, ela começou a ter contato com pessoas
cristãs do bem, assim, ela fez um encontro com Deus de moças, aí a Letícia foi melhorando, fui vendo, assim, a parte, sabe, que a espiritual ajuda também. Com certeza. Eu falo que a gente não pode separar, a gente Não, né? tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente separa, né, no sentido, você vai muito para o espiritual, só que tem a parte que, né, seria da alma, vamos dizer, né, porque o espírito vai para Deus, religamento, enfim. Só que tem as suas dores físicas, que é você lidar com seus problemas, né? Então, todo mundo fala assim, a psicanálise acaba afastando você de Deus. Ao contrário, para mim, a experiência que eu tive de conhecimento me fez realmente me trazer mais para Deus, porque eu falava assim, tem coisas que o homem não vai explicar, e não explica. Não. E aí eu falo que Deus, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar. Para não ir para um lado só, né? Exatamente, você tem que, porque tudo na vida, gente, é equilíbrio. Sim. A natureza, você olha, é equilíbrio. Sim. Nosso corpo em físico, ele é equilibrado. É que a gente passa pelas coisas e desequilibra. E até nesse processo todo, não só do luto, mas assim, o que o luto pode desencadear, depressão e tudo mais, quando você lida com o lado espiritual é muito perigoso, porque tem muita religiosidade envolvida no negócio, tanto pro luto também, sabe? Uma das coisas que eu sofri muito, porque assim, ó, eu entrei em depressão, sabe? E aí as pessoas, elas julgam a tua depressão. Mas você não é Depressão cristã? de Deus. Você não é cristã, você não tem fé em Deus, ou você tá chorando a morte da tua filha. Gente, mas a tua filha tá com Deus, ela já tá com Deus, você não tá você tem que estar feliz com isso. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, o cuidado do lado espiritual, porque a gente acaba mergulhando num processo espiritual, acaba daí se anestesiando para as outras coisas, e aí você quer empurrar isso na vida das pessoas, e não é dessa forma. O próprio Jesus chorou na morte de Lázaro, ele chorou. Sim. Né? Então a gente tem que chorar mesmo, e cada um vai lidar com E o seu luto, né? E uma das coisas que eu queria te perguntar com relação a esse processo, porque assim, a culpa é a primeira coisa que a gente tem que lidar no processo do luto, né? Porque você que a gente precisa culpar alguém. Na verdade, nem às vezes você culpa alguém, porque aí a dor parece que fica menor. É claro que no meu caso eu não tinha quem culpar. Aí quem que eu ia culpar? Então eu sou uma péssima mãe. É igual eu tava dirigindo o carro, então eu, entendeu? A gente tem que sempre colocar... Sim. Mas assim, uma das coisas que eu fiquei muito no processo do luto, e eu acho que muitas mães também, muitas pessoas que passam por isso, é o medo do que as pessoas vão falar da gente. Sim. Porque assim, com o mês da morte da Luísa, eu tive que sair daqui de Campo Largo. Eu fui para São Paulo. Eu fiquei um mês lá, eu passei o aniversário do Guilherme e da Isabelle, que é novembro. A Luísa faleceu 6 de outubro. O Guilherme faz aniversário 12 de novembro e a Luísa 15 e a Isabelle 15 de novembro. Então, um mês e pouco depois. Era 2 aniversários. 2 aniversários. Eu não tinha condições de fazer nada aqui. Então, eu fui para São Paulo, na casa de uns amigos meus lá em São Paulo, e eu passei um mês lá. Com medo do que as pessoas iam pensar. Eu só fui fazer minha unha lá. Eu só fui cortar meu cabelo lá. Eu só fui fazer... Porque eu tinha medo. Como Nossa, assim? já tá indo pro salão um mês depois que a filha morreu? Ou, sim. Nossa, ela tá... Gente, olha só o cabelo dela, não tá nem cuidada. Ela vai se entregar. Então, tem pessoas julgando você o tempo inteiro. Como lidar? Se arruma, julga. Se não se arruma, julga. Exato. Se chora demais, tá chorando demais. Se para de chorar, como que ela tá rindo? Como ela ri? Sabe? Como lidar com isso, Carol? Então, é isso que eu falo, por isso que eu falo que a psicanálise, ela traz esse olhar, como eu falei, a gente é egocêntrico, então a gente olha, sempre está preocupado com o outro e o julgamento do outro, né? Isso, se você tivesse uma vida normal, não tivesse nenhum transtorno, você seria o que o Freud falava, que é o neurótico. Então, o que que acontece? Você tem que se fortalecer daquilo que você realmente quer. E não importar mais, porque aquela pessoa, ela na ânsia de te ajudar, às vezes, ela vem com um comentário que é pior. Porque não existe tempo. Eu não posso falar para você, depois de 3 meses que você perdeu seu filho, aí você vai fazer isso ou vai fazer... Uma receita de bolo, uma receita. Tem uma pastora que, nossa, foi uma das, assim, virada de chave, né?
que ela perdeu assim, a filha dela também faleceu de meses. Ah, acho que a Thalita Pereira, não é? Com 5 meses? Não foi essa, mas foi uma outra tá, lá em tá. Campinas, que eu fui morar em Campinas. Mas eu frequentei a igreja e tal, e ela conta que ela ficou 2 anos trancada dentro do quarto Eu dela. acredito. Entendeu? E ela era pastora e não sei o quê. E as pessoas faziam essa cobrança no sentido de, aí, você não vai levantar? E aí? Você tem outros filhos para cuidar? Pô, o pessoal o tempo inteiro, né? Fica ali, como eu falo, né? Eu acredito que seja na ânsia de ajudar, porque esse julgamento é terrível. Então, assim, o fortalecimento seu, né, em relação a você ali, de entender que não me importa a opinião do outro, não me importa, e é isso que faz a diferença, entende? Porque nesse movimento aí você começa a perceber que... Você sabe, uma das coisas que abriu muito a minha mente, assim, e eu sempre falo, porque o nosso podcast, ele é voltado, a gente fala de Deus, a gente não tem como... Eu falo que sem Deus é impossível você enfrentar um processo desse. Com Deus é difícil. Mas sem Deus é impossível. Então, eu sempre trago Deus na minha vida, levando Ele para onde quer que eu vá, porque, assim, Ele me ajuda a enfrentar. A terapia foi essencial para eu me conhecer, ter ferramentas para lidar com o meu processo do luto, porque é isso que a gente tem que aprender a lidar, né? Mas, assim, nunca descartando a palavra de Deus, porque ela, para mim, tem sido alimento, assim, diário, sabe? E uma das coisas que eu tenho aprendido muito no processo do luto, que foi quando eu voltei para casa, um trecho da Bíblia que mexeu muito comigo foi quando Davi enterrou o filho dele, que está lá em 2 Samuel, né? Que Davi, o filho dele tá, para quem não conhece a história, né? Davi, o filho dele estava doente, né? Ficou 7 dias ali, Davi orando pelo filho, o filho prostrado na cama, e o filho veio a falecer depois de 7 dias. E Davi estava sem comer, sem trocar de roupa, sem se banhar, sem nada. Durante aquele tempo todo, ele ficou prostrado nos pés daquele filho, pedindo para Deus, para que Deus ressuscitasse. E o filho o filho morreu. Quando ele soube a notícia de que o filho morreu, ele se levantou, ele foi tomar banho, ele se trocou e ele sentou à mesa e ele comeu. E os servos dele ficaram, como assim? Ele estava ali prostrado agora há pouco. E ele olhou para os servos e ele fala assim, o meu filho morreu. Eu não vou trazer ele de volta. Exatamente. Mas eu vou até ele. Ele não volta, mas eu vou. Então isso para mim me despertou muito quando eu voltei para casa sem a Luísa, depois que eu enterrei ela. Eu falei assim, e essa é a palavra que me firmou. Eu falei, a Luísa, eu sei que ela não volta mais, mas eu vou até ela. E como que eu vou? Como que eu vou, nesse percurso todo que eu vou chegar até lá? Como que eu vou estar? E é uma das coisas que eu passo para os meus filhos. Então, assim, meus filhos, a Mana não volta mais, mas nós vamos até ela. Então, essa a certeza de que a gente tem um lugar Nosso alvo é o céu, né? Nosso alvo é o céu. E eu sei que os nossos filhos estão lá. Então, assim, como que a gente lida depois da morte tem muito a ver com o nosso olhar, como que a gente lida com a vida tem muito a ver com o nosso olhar da morte também, né? Sim, exatamente. Isso daí é uma das coisas que o Freud, né, na psicanálise, ele falava, né? Então, é aquela coisa, tem muita gente que não quer falar sobre morte. Então, eu não vou falar. Meu marido, por exemplo, é um que ele não quer. Eu falo, tá bom, mas se eu morrer, você sabe onde está isso, ou se eu tenho seguro? Eu falei, a gente precisa... Eu não quero morrer por exemplo, você fazer isso no meu enterro, ou no meu velório e tal. E ele não quer, ele foge da conversa e tal, não sei o quê. Porque eu vivi uma experiência com a minha mãe. Minha mãe faleceu, né? Vai fazer 3 anos. E eu lembro que ela falava sempre da questão de quando ela morreu, o que ela não queria velório, não queria enterro, né, tal. E, claro, né, algumas coisas a gente quis aquele momento com ela e eu fiz tudo que ela tinha me falado a vida inteira, né? Então, antes ela ficou 1 mês na UTI
E aí veio falecer. E ela falava da unha, porque quando ela perdeu a mãe, as pessoas vinham e ficavam falando, nossa, a mãe dela faleceu de infarto, 45 anos. Ela estava do lado da... As pessoas ficaram julgando que a unha não estava feita, o cabelo estava para ser feito. E minha mãe falou a vida inteira, e aquela época, né, o enterro, Era em velório casa, era né? em casa. Então a minha mãe falava, eu não quero essa parte e tal. E aí a gente, né, eu fiz o cabelo dela, porque eu já sabia que ela ia falecer, não tinha como. A gente só estava esperando, né, o corpo realmente desligar, vamos dizer assim. E aí eu fiz a unha dela. Aí quando o pessoal veio buscar, né, da funerária e tal, eu falei, olha, deixa ela bem arrumada. Minha cunhada trouxe um brinco, a gente pôs um brinco. Eu pus a camisa que ela sempre vestia e tal. Era o desejo dela. Porque, né, o desejo dela é que ninguém tinha. Mas eu falei, pelo menos se ela ficar brava, ela vai saber que eu cuidei, né, dela ali, que ela ficou tanto. É que meu pai falava assim pra mim, nossa, ela parece que tá dormindo, porque ela tava arrumada, sabe, assim. Mas é porque eu respeitei o que ela queria. Sim. Entende? Então, falar é realmente você saber como você vai enfrentar a morte. Porque a gente tem uma esperança. Você morreu, claro, dói para quê? Mas a pessoa vai para um lugar melhor, é o que a gente espera. Eu fui criada num lar cristão que sempre falou isso. E assim, meu marido, né, também. Então, a gente tem essa esperança, né? E então, é esse o fato, é você saber, né? A morte não é o fim aqui. Sim, Mas o fim da carne, né? Exatamente. E a gente tem certeza que isso vai acontecer. Sim. E ninguém... Sim. É a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente só não sabe qual é a senha, a nossa senha que vai ser puxada da vez. Mas é que a gente vai morrer. Então, falar sobre a morte é importante. Exatamente. Mas as pessoas, elas criam esse tabu de não querer falar sobre a morte. Eu vou trair, Vou vou fazer um exame, eu vou procurar doença. Exatamente, né? A Tem gente pessoas que precisa falam isso, ter- ai, Senhor, né? Você fica assim pensando, eu fico pensando às vezes, meu Deus do céu, quanta hipocrisia, às vezes pensar, né? E saber que a nossa vida, ela é um sopro. É um sopro. É um sopro. A gente já sabe, vou sair daqui se eu vou chegar até A gente vive como se não tivesse amanhã, né? Assim, a gente vive como se... fazendo plano. como se realmente tivesse o amanhã, né? E a gente não sabe que o amanhã é incerto, é a única... Como é importante, né? Essa questão que você falou da tua mãe, né? Eu tenho uma tia que ela faleceu também e ela falava, eu não quero que ninguém vá no meu velório, eu não quero ser enterrado, eu quero ser cremada. Ela falava isso já há muito tempo, porque eu quero que jogue minhas cinzas no mar. Então, foi feito o que ela quis, né? E realmente ninguém foi no velório dela. Foi bem na época da pandemia, bem no finalzinho da pandemia, na verdade. Então, tipo assim, sabe a sensação, poxa, é como se fosse eu respeito o dever cumprido que você pode fazer para aquela pessoa, né? O meu filho, engraçado, né? Veja, eu sempre conto aqui quando a gente grava nosso podcast, eu já comentei isso, que quando ele estava doente, antes dele ficar doente, na verdade, eu recebi uma mulher no meu trabalho vendendo plano funerário. E eu sempre falei, eu quero ser cremada, porque eu nunca gostei de cemitério, nunca gostei daquele ambiente, assim. Eu também falo que eu quero ser cremada. E eu falava assim, já falei pro meu marido isso, eu quero ser cremada, Mas não sei o que quero que faça com minhas cinzas, ainda não pensei, assim, sabe? No mar, as coisas, não idealizei nada na minha cabeça. E eu falei pra essa moça, falei assim, olha, eu vou conversar com a minha irmã pra gente fazer um plano funerário com meus pais. A gente sempre pensa nos pais, pessoas... É o ciclo da vida. E, enfim, ela pegou meu telefone e ficou de me ligar. Meses depois, meu filho veio adoecer e essa mulher me ligou na minha casa e minha irmã tava lá. E minha irmã falou assim, Mi, é da funerária? E meu filho sempre foi brincalhão, assim. Mãe, já encomendando um caixão pra mim? Eu falei, credo, Michel, não fala uma coisa dessa. Falei pra ele, assim, sabe, brincando com ele, assim. Falei, não, filho, eu expliquei pra ele que a mulher foi vender pelo funerário e tal. Eu achei interessante que tinha o plano de cremação junto. Ele, mãe, eu também. Foi aquele momento, assim, foi coisa de minutos, nem minutos foi. Eu também quero ser cremado, mãe. Se um dia for, eu também quero ser cremado. E aquilo eu segurei, sabe? Tipo assim, e não falamos mais nada sobre isso. Mas quando E precisou, quando precisou, da primeira hora que a médica falou assim, mãe, vocês têm um plano funerário? A primeira coisa que perguntam, né, pra você. Sim. Eu falei assim, meu filho quer ser cremado. Ele tem todo aquele processo, né, médico lá, assinatura e pá, pra liberar o corpo e tal. Mas ele não disse o que fazer. Mas hoje, assim, eu deixo a cinza dele no quarto dele, que era o lugar que ele mais gostava de ficar. E pra mim, tá tudo bem ele tá ali. Eu sei que Não tem um certo e um errado. um certo e errado, processo, né? Mas, assim, assim, eu me sinto, assim, de falar assim, poxa, é uma coisa, assim, que eu fiz. O A tua desejo filha dele. foi enterrada
Não, ela foi cremada e aí eu também fiquei na dúvida onde que eu, né? Primeiro eu ia jogar no mar, aí começaram a falar para mim, não, como que eu ia jogar? Ah, não, porque o mar leva e volta e não sei o quê, e eu morava em Santos, né? E aí eu comecei a pensar, realmente ela não tinha uma convivência aqui, vou para Curitiba. Eu também No pensei final a da mesma coisa. história, a cinza dela está comigo até hoje, eu não fiz nada. Eu até pensei em fazer uma joia, um diamante. Eu também pensei. Só que aí na hora que eu vi o preço, Eu desanimei. Nossa, Nilton, uma das coisas que me incomoda é a minha filha estar enterrada, né? E eu não queria isso. Só que no dia da morte, eu não tive nem condições. Porque eu também fiquei machucada, eu fiquei internada, eu também fiquei ali. Sim. E eu só saí do hospital pro enterro dela. Então, eu não tratei nada, eu não mexi com nada, foi tudo feito pra mim. entendi. E hoje eu olho, aqui no cemitério municipal, no centro de Campo Largo, pra mim é muito difícil saber que ela tá ali. Eu sei que ela não tá ali, Sim. mas assim, você entende? das cinzas. Então, eu ainda penso em tirá-la dali e cremar ela e ter as cinzas dela comigo, sabe? Não sei o que eu quero fazer. Eu tenho Mas essa mesma sensação. Tipo assim, ele tá lá e até eu falo pro meu esposo, o dia que o meu pai ia falecer, meus pais são vivos, né? Meus pais são vivos. E eu falei assim, não sabe se eu vou ou se ainda um dos meus filhos vai antes, né? Não sabe. É o que eu falo. Aí eu vou colocar ele no lugarzinho junto, mas eu também já tinha pensado em colocar e fazer a joia, fui atrás, é muito caro realmente, um diamantezinho assim é coisa de 20 mil reais, e deles pegam, e o que mais me pegou, sabe o que foi? É que eles pegam as cinzas, eles não falam a quantidade, e eles levam pra lá, e que é um processo, né, que pra fazer ali Vai saber se fica aquele receio, assim, falei, não vou deixar ele ali. E foi passando os anos, falaram pra mim que não era bom ter cinza em casa, chegaram a falar pra mim também. Também falaram isso, né? vai falar, então não comprei com ninguém. Assim, tá lá porque realmente eu não... E meu marido não quis saber de falar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Como eu falo até hoje, ele não gosta de falar sobre assunto, sabe? Então a gente também não definiu. Mas também não vejo assim, né, uma coisa... Não tem um certo e errado, né, Carol? Como, agora, assim, a gente já tá chegando nos nossos finais aí, mas assim, eu queria, com você como psicanalista, como, né, tem uma escola, forma pessoas, eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem justamente para quem, porque eu sempre falo que o processo do luto, o conhecimento ajuda, você fazer aquilo que você gosta, né, tipo... No teu caso, você mudou a tua carreira, deu uma guinada, precisou algo ruim acontecer para você estar aqui hoje, né? A gente sabe que Deus, ele tem propósitos diferentes do nosso. Né? A gente imagina, a gente sonha, a gente idealiza, mas Deus, ele tem os sonhos dele que muitas vezes são diferentes do nosso. E hoje você tem ajudado outras pessoas a ajudar também outras pessoas, né? Olhando para trás, o que você melhorou depois da morte da tua filha? Então, uma coisa, principalmente, aprender a falar não, né? Aprender, principalmente, a entender o que eu quero. Porque a primeira pergunta que você me fez foi, quem é a Carolina? E a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente, quem é você? Porque a gente não sabe responder essa pergunta. Então, a gente fala que existe 3 máximas, né, de Freud, que é quem sou eu, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, foi tendo essa visão na hora, né, dessa guinada, querer olhar, eu olhava para o espelho, eu quero mudar, eu quero ser a outra Carolina que sabia enfrentar as coisas e não essa que apaga. Eu vivia apagada, assim. Meu cérebro cortava energia, eu dormia. Então, isso foi muito importante, porque aí quando eu comecei a descobrir que, sei lá, eu não gosto de pizza, e eu vou na pizzaria porque os outros gostam, mas por que eu não posso falar que eu não gosto? Porque eu tinha a seguinte conclusão, a frase na minha cabeça. Eu lido melhor com a tristeza do que o outro, então eu não vou frustrar o outro. Sim. Eu prefiro me frustrar. Só que eu percebi que na vida não é. A vida é um sopro, como você falou. Eu tinha, né, o desejo que eu tinha de ter uma segunda filha, eu queria ter até mais filhos. E aí, quando eu tive problema para engravidar, tanto da primeira, né, quanto da segunda, ela veio numa surpresa, e é isso que eu questionava a Deus. Eu falava, como assim? Você me manda minha filha, ela nasce, tudo maravilhoso, e agora você pega e me leva? É bem isso. Mas assim, e aí eu falo, né,
quando a gente começa a perceber que a vida é um sopro e que você tem que olhar para você e falar o que você quer. E aí você se identifica, né? Aonde eu tô e aonde eu quero chegar. Não é que a gente não possa olhar o futuro, não. O equilíbrio nosso é viver aquilo que eu quero, meu desejo, né? Eu bati aqui sem querer. Mas eu viver o meu desejo e, ao mesmo tempo, entender que eu posso fazer um plano para o futuro, né? Porque o que eu via, né? Quando eu me olhei, eu falava, eu não conseguia enxergar futuro. Sim. E aí eu comecei a perceber que essas mães, né, se não procurassem ajuda, ela não via, ela não queria rir, ela não queria ser feliz, porque sentia culpa porque meu filho, minha filha está lá, por mais que você fale um lugar melhor, mas ao mesmo tempo, conscientemente, você fala assim, mas e se não for, né? E aí você fala, eu não posso sorrir, e eu comecei a perceber, por que eu tenho que apagar meus sonhos, né? E aí eu comecei a, né, nesse onde eu estou, eu fui começar a resgatar tudo o que eu queria, porque a vida era muito rápida. Então eu comecei a, né, inicialmente eu ia para a parte da medicina, tá, que eu sempre quis ser médica, enfim, não acabei não entrando na medicina, e aí fiz odontologia e tal. E aí aconteceu, aí a vida, né, porque eu falo, não é só uma coisa que você quer, né, a vida vai da te vida, né? Eu estava lá eu estava morando em Porto Alegre e eu ia começar esse processo para ir atrás de fazer medicina. E aí a vida me tira de Porto Alegre, me traz, aí eu vou para Campinas, logo depois acaba vindo como que se fala, a pandemia, quer dizer, um tempo depois. Só que o que acontece? Ali eu falo, e agora? Não posso, ainda não tinha pandemia, nada disso. Eu falo, não posso fazer medicina, vai ser muito complicado. E aí eu lembro, né, de um amigo meu que falou, ele era pastor e ele fez psicanálise. E eu falei, isso eu vou começar a procurar. E aí eu fiz o curso e aí foi nisso. Aí eu falo, aonde eu quero chegar? E aí foi isso que me levou nesse olhar para o futuro, ajudar mulheres. Primeiramente, o meu início não era abrir uma escola, não era ensinar para os outros, né? Nada, era eu ajudar essas mães, porque eu sabia qual era o sofrimento. Você não olhar para o futuro, você não saber onde você chegar, isso é muito ruim, porque eu não tenho controle de quanto tempo eu vou viver. 10 anos se passaram, daqui a pouco vai passar 20, daqui a pouco vai passar 30. Aí você fica estagnada, né? E aí você fica só naquele sofrimento, porque você para Na verdade, você fica sobrevivendo daí, né? Exatamente, porque aí você fica esperando o dia que você vai morrer. Exato. Só que aí a vida vai passando, você tem outros filhos, você acaba, né, trazendo um prejuízo para eles, porque ou você quer super proteger, ou você quer, de repente, fazer que nem eu fiz, falando para minha filha, vai se virar, porque isso faz parte do nosso processo. A gente tem que internalizar o amor e a gente tem que saber que a gente vai virar adulto. Seus filhos uma das coisas que eu tive muito uma das coisas que eu tive muito cuidado comigo, porque assim, eu sou muito das memórias, sabe? Eu sou muito assim, sempre fui. As memórias que eu sempre carreguei da minha infância, de tudo, então eu sempre gostei de ter essas memórias e carregar elas comigo. E depois que a Lulu faleceu, uma das coisas que mais me deixou angustiada é qual memória que eu vou deixar para os meus filhos? Para aqueles que estão na minha volta, sabe? Porque eu não queria deixar legado, né? A memória de, meu Deus, depois que a Luísa morreu, ela se entregou. Sim, acabou minha vida. Minha mãe se entregou. Eu não queria, eu tenho até hoje esse medo. Sim. De as pessoas olharem para mim e dizer, meu Deus, ela se entregou. E eu tenho esse medo. Então, assim, uma das coisas que eu sempre cuido, as pessoas que estão na minha volta, quando eu morrer, vão se lembrar o que de mim? É o legado que a gente quer. É o legado que a gente quer deixar, e é bem sobre isso, assim, né? Então, transformar a dor num propósito, que foi o que você fez. Exatamente. Transformou num propósito maior do que você imaginava, né? Hoje a tua escola, o NPI, funciona em Curitiba. Ele é online. Sim, mas a sede é Curitiba, mas ele é dele é online, então ele forma gente no Brasil inteiro. No Brasil e fora do Brasil, porque eu tenho muitos alunos que são de fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Legal. Porque chega, né, através da propaganda, né? E tem muita gente que, por morar fora, vê a necessidade das pessoas que estão ali, porque assim, quando você vai fazer terapia, como a sua língua mãe, né? Ela, por mais que você tá 25, 30 anos lá fora, você domina
a hora que você vai trazer sentimento, você vai falar na sua língua. Exato, que legal. E a barreira da internet, ou seja, ela abriu essa possibilidade das pessoas poderem procurar ajuda, né? Você não está mais restrito a um local, né? E você não pode mais atender pessoas que estão fora, né? Então, é isso que torna ali a psicanálise maravilhosa, porque assim, eu falo que é um autoconhecimento, ela vem para você primeiro. Se você pegar todos os alunos que se formaram, a gente já está com mais de 4 anos já no mercado, eles vão falar a mesma coisa, a minha vida antes e a minha vida depois. Graças a Deus, nem todos tiveram que passar por uma dor imensa, né? Mas muitas vezes falam, nossa, por que eu não fiquei sabendo isso antes, né? E a mesma coisa fala comigo. Eu falo com meu marido, falo assim, procura terapia. Mas ele ainda tem aquele mito, aquela ideia de que a pessoa vai julgar, a pessoa vai criticar e vai mandar em você. Então, se a gente consegue olhar para isso e ver que isso não é verdade, porque a minha função como terapeuta ou psicóloga ou psicanalista não é falar para você, nem te julgar, primeira coisa, a gente não julga, a gente entende a sua história, entende até mesmo a questão, né, que a gente está falando de religião, porque para mim não importa, eu não estou ali para converter, nada disso, eu estou ali para respeitar, porque a história da pessoa é única, ela precisa de um lugar de escuta. E ali, através daquela escuta, você vai fazendo ela pensar em outras possibilidades, né? Por exemplo, você está vendo esse copo, você vai me descrever de um jeito, você vai descrever de outro. E eu Cada vou um está vendo de um ângulo. Só que eu posso falar para você, ó, vem até aqui, você vai ver um outro jeito. É que o copo ele é meio parecido, mas tem um risco aqui, né? Mas você vai fazer isso e a pessoa vai olhar e falar, nossa, é verdade. E aí eu vou enfrentar as minhas necessidades, os meus problemas, né? Como eu falei, né? Depois de 10 anos ali, minha filha mais velha, né? Sai de casa e tchau e não sei o quê. E aquela dor, fala, pronto, perdi a outra, acabou, né? Aí Entender que o luto não é só morte também, né? Exatamente. Que a gente sempre fala que o luto não é só morte, é perdas, né? É perdas. E aí depois eu comecei a resgatar. Eu falei, não, peraí, minha filha, eu tenho que deixar a porta aberta. Ela né, ficou como a filha única, né? Mas então eu vou deixar, se ela precisar de ajuda, filha, eu tô aqui para te ajudar. Sim. Porque muitas pessoas vêm, ai, faz isso, faz aquilo, e você começa a ficar desesperado que você fala, e de novo, vê a mesma sensação. Sou a pior mãe do mundo. Tá vendo? Olha lá. Aí veio, resgatou lá de trás aquilo que eu pensava, você vai estragar a vida dela. E aí essa sensação, eu falei, não, dessa vez não. Dessa vez eu tô, né, medicada, eu tô terapeutizando. E eu comecei a resgatar as coisas boas. Eu vou conversar com ela, vou falar com ela. Eu vi até o lado bom. Eu falava assim, olha, eu tô gastando menos no supermercado. Eu não preciso ficar me preocupando se ela comeu ou não. Agora não sou eu. Sabe assim? Porque você precisa ver as coisas, né? No caso dessa, né? O que surgiu, né? O que tem de bom. Porque se eu não resgato as coisas boas, você vai se afundar. E aí você afunda afunda o outro que está à volta. Exatamente. Então, o que eu falo, que eu acho que é o mais importante, claro, a dor é muito grande, mas é você poder responder quem sou eu, independente da fase que você está, aonde você está e aonde você quer chegar. Porque aí você começa a achar o propósito. Você começa a olhar de cenários diferentes. Exatamente. E é isso que movimenta a vida, né? Porque todos os dias a gente vai ter, né, problemas e tal. A família continua e a família pode se perder. Então, eu perdi minha mãe, a minha sogra veio falecer. Minha filha ainda perdeu as 2 avós no mesmo ano, uma em agosto, outra em dezembro. Então, assim, ela teve que saber lidar, né? Como, não é porque ela passou uma experiência que, para mim, era minha mãe e a minha sogra, mas para ela eram as 2 avós, né? Então, tudo isso, eu não tenho como dar experiência, eu não tenho como. A gente vai lidar com várias perdas na nossa vida. Então, por isso que, assim, o assunto do luto é muito importante a gente conversar, lidar com ele. Então, se você também está assistindo esse podcast, está assistindo a nossa, né, nossas conversas aqui, que precisa de ajuda, a gente sempre se coloca à disposição. A rede social da Carol, a gente vai deixar ali embaixo o arroba dela, da escola onde ela dá aula. Se você precisa de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, a gente pode te ajudar. Você não está sozinho na tua dor, é isso que a gente sempre frisa, você não está sozinho na tua dor, tem várias pessoas que podem te ajudar de alguma forma. A rede social, a internet, ela te abriu um leque muito grande, porque não precisa ser mais
físico. Ai, mas eu não gosto de online. Gente, funciona online. Funciona online, não precisa ser... Óbvio que é bom físico, óbvio que olhar no olho é bom. Mas eu posso dizer para você que o online funciona, porque desde que eu enterrei minha filha, o meu processo de terapia é só online. E deu resultado, e tem dado, eu faço até hoje, então assim, para mim é muito importante. Não se limite a só o ao vivo. Se você pode fazer online, faça online, é importante. Vale a pena, então assim, a gente tá aqui, Carol tá aqui, a gente tá para ajudar. Compartilhe esse vídeo com alguém também, né, que você saiba que tá passando por alguma experiência também de perda. Acho que é importante você compartilhar, Carol. E se você também quer saber um pouco mais para se formar como um psicanalista, a gente vai deixar ali o Instituto, o NPI. Então assim, pode. Não que todo mundo que tem um luto tenha que fazer. Mas se você está se perguntando, porque é o meu caso, eu tô nesse movimento, me perguntando aonde eu quero estar. Eu sei onde eu tô, agora eu preciso saber onde eu quero estar. E eu tô nesse movimento, então assim, a gente buscar um propósito na nossa vida, né? Não parar no tempo mesmo, sabe? Obrigada pela tua história, Carol, obrigada por ter vindo aqui, né, de ter compartilhado isso para nós, para mim foi uma inspiração muito grande. Para mim também. Legal. Foi um prazer te conhecer a tua história. Que bom. Que Deus continue te usando, né, nesse mar aí que tem, porque é um infinito, né, de pessoas, de lugares, que você continue sendo realmente sopro de vida para pessoas que estão querendo morrer, né, porque a gente é um soprinho de vida ali com a nossa história. Obrigada mesmo, obrigada, e a gente está aqui à disposição também, sempre que precisar. Não, para mim foi muito bom falar, e é como eu te falei, né, eu gosto de falar disso, não é do que eu vivi, mas falar aonde que eu cheguei, aonde, né, quero chegar mais ainda, mas assim, para mim foi muito importante esse resgate, porque a gente, na hora que a gente recebe a notícia, qualquer perda, né, a gente, parece que a gente cai no fundo, sai o chão, você cai ali, você não sabe como você vai subir, né? E eu acho que esse ponto de você se conhecer, de você entender que você não é só crítico, porque você guarda muito aquilo que falavam para você quando você era pequena, como que você é, né? E você não é, você tem desejos, você tem qualidades, né? Uma das coisas também que eu gosto de fazer com os pacientes é, me fala 30 qualidades que você tem. E aí todo mundo fala a mesma coisa. Aonde eu vou achar isso? Mas quando a gente vai olhar, a gente tem muita coisa que para você, né, para a sua vivência, aquilo é normal. E aquilo não é qualidade. E outro que vê fala, nossa, você é muito boa nisso. E você fala, tá bom, legal, mas isso é natural para mim. Eu falo até, às vezes, a pessoa é uma pessoa que sabe organizar as coisas, organiza uma festa, organiza casa, e para ela é natural, então ela não vê isso como qualidade. E eu faço a pessoa resgatar isso. Que legal. Justamente porque eu vou perceber quem sou eu. E aí eu vou falar, nossa, eu sou muito mais, né? Eu brinco que às vezes quando eu faço ou uma sessão que deu certo, né, que eu senti que, né, teve uma mudança, ou quando eu dou uma aula, eu viro e falo assim, eu vou falar a palavra, se você quiser cortar, você corta. Eu falo, nossa, essa aula foi foda, eu sou boa. Porque se eu não me der esse valor, quem é que vai me dar? Exatamente. É isso que eu falo, que é esse resgate que a terapia traz, é você olhar para você e falar, eu sou boa nisso, eu não sou boa nisso, mas tá tudo bem, eu peço ajuda, né? Então, você falou uma mensagem, peça ajuda. Peça ajuda. Você não é feito de ferro, né? Você é feito de carne, né? Essa frase, você é forte, não esquece, eu detesto quando me falam isso, porque eu não quero, eu quero saber, agora eu tô assim, eu quero pedir ajuda, eu vou pedir. E nesse movimento do ajuda e do pedir ajuda, você é ajudado e você ajuda também. Exatamente. Né? Isso que é a troca mais bonita da vida é essa, sabe? É o mesmo você arrebentado, capenga, quebrado, você ainda pode ajudar. Então, assim, a gente sempre tem algo bom para oferecer e do meio da dor sai também coisas boas, né? Então, gente, mais uma vez, obrigada você que tá aqui, ficou até o final. E aproveitando, né, amiga, convidar o pessoal aqui de Campo Largo, né, a estarem toda terça-feira. Tá com o grupo terapêutico. Toda terça-feira a gente se reúne às 19 horas, ali na sede da Provopar, que fica aqui no centro de Campo Largo, do lado, na verdade, ali nos fundos da Guarda Mirim. Então, para estar conosco, você que é aqui de Campo Largo, que está passando pelo luto, conhece alguém
né? O grupo terapêutico tem sido muito legal, muito porque legal. gera essa identidade, né? Óbvio que o individual é diferente, mas o grupo também gera essa coisa da troca, né? De você ver que não tá sozinho. Então, Tem uma psicóloga, né? Uma física que tá com a gente lá também. então, obrigada mais uma vez por você ficou até aqui. Deus abençoe vocês. E nunca esqueçam que o nosso versículo sempre é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E é exatamente isso, assim. É um dia de cada vez, é um pinguinho de consolo de cada vez. A gente não pode esperar lá na frente, a gente tem que viver o hoje, né? Obrigada, Carol. Eu só queria fazer mais um convite. Quem, né, você vai colocar lá minha rede social, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, do meu trabalho, até mesmo, né, conhecer um pouco de si, lá no meu Instagram tem os reels, eu tenho muito a live que eu fiz, né, inclusive na época de pandemia, né, a gente também tem o YouTube, que é do Núcleo da Psicanálise Integrativa, que fala justamente trazer isso, né? Essa questão do que é a depressão, falar um pouco desse autoconhecimento, dessas qualidades, né? Como eu falei, que aí a pessoa fica sabendo um pouco, né? Do que é se autoconhecer, porque muita gente nem sabe o que significa isso, né? Então, fazer esse convite, o pessoal tá ali olhando, vendo a nossa rede. A gente vai deixar todas as arrobas lá e quem quiser também saber mais pode mandar um direct também pra ti no Instagram. com certeza. Tudo certinho. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente.